Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre dengue. Dengue e companhia. A gente brinca assim muito que são outras moléstias infecciosas que a gente vai discutir aqui hoje. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Agora, que relação existe? Nós conversamos ali nos bastidores, você disse, explicou para a gente, eu gostaria que explicasse aqui. Muita gente vai perguntar, porra, mas o Covid não é transmitido por mosquito, né? A dengue, sim, claro, dengue, chikungunya, zika, essa coisa toda. Qual que é a relação dengue e Covid? Olê, a transmissão é completamente diferente. Realmente, a dengue, chikungunya e zika é através do mosquito. Certo. E o Covid é através do contato, gotículas, certo? Só que os sintomas são muito parecidos, porque são doenças virais. Então, febre, dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, a gente vê em todas as viroses. Seja ela dengue ou seja ela uma síndrome gripal. Então, por isso que deixa a população tão confusa. Será que eu tô com dengue? Será que eu tô com Covid? Será que eu tô com os dois? Por isso que é tão importante procurar o atendimento médico. Que aí, com o exame físico e com os exames laboratoriais que a gente tem em mãos, a gente consegue diferenciar. Até porque os tratamentos são diferentes. E o Covid tem o agravante do contágio, né? O Covid tem o contágio é muito difícil, né? Então, ele acaba passando de uma pessoa para É, outra. Por isso que a gente sempre diz, Orley, apresentou algum sintoma gripal, use a máscara, porque você evita de passar para as outras pessoas. Hoje, nós somos vacinados. Então, teoricamente, nós somos protegidos, mas precisamos ainda assim evitar a propagação da doença, porque traz todo o desconforto de você não poder ir trabalhar, de você ter precisar de medicamento. Então, é muito ruim você estar doente. E a gente tem que proteger a nossa população vulnerável, os claro, idosos, as crianças, as gestantes. certo. O, Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Denilson, a população tem correspondido a todo esse cuidado, todo esse trabalho que a prefeitura tem desenvolvido no sentido de destruir focos, que muita gente às vezes até comenta, fala, é como secar gelo, né? Porque a prefeitura vai lá, realiza tudo tal, passa um tempo, está tudo de novo sujo, pneu, mas falta de cuidado com os seus imóveis, seus terrenos. Nós temos, nessa época do ano, existe uma sensibilização maior da população, no Sim. sentido de permitir a entrada dos nossos agentes de controle de endemias, às vezes eles têm dificuldade de entrar, identificar terrenos onde tem possíveis focos, terrenos abandonados e casas abandonadas, né? Para que a gente possa localizar o proprietário ou até fazer uma inserção com a casa fechada. Entendo. Né? Nós já temos feito essas inserções, ou esporadicamente, isso é muito bom, isso não pode ser uma rotina, entrar em casas e imóveis abandonados, tem que envolver polícia, uma série de coisas. No entanto, a gente tem feito isso em poucas ocasiões em Uberlândia, graças a Deus. Nós já temos no Brasil, umas 5 cidades que já decretaram estado de emergência em saúde pública devido ao aumento dos casos de dengue. A mais próxima de nós aqui, São José do Rio Preto. Então, nós estamos com o mosquito. Ele pode fazer movimentos de imigração, não tão longe, mas ela está bem próximo de nós. São José do Rio Preto está aqui 250 quilômetros, então nós estamos atentos ao número de casos.
Houve um aumento dos casos, sem dúvida nenhuma. Talvez possa falar da rede privada, na rede pública, onde nossas 8 UAS, onde vão aí grande parte da população de Uberlândia, já tem sentido um aumento da demanda. Doutor Abel, a gente poderia dizer que os casos de dengue aumentando poderia ser em função que ela está vindo mais forte, mais resistente, o mosquito estaria vindo mais resistente? Eu não diria isso, né? É uma doença sazonal, respeita um padrão epidemiológico, e esses altos e baixos representam tanto o número de infectados que adquiriram uma imunidade contra aquele sorotipo do dengue. A gente tem 4 sorotipos, então o indivíduo que é infectado por um sorotipo, ele nunca mais vai ser infectado pelo mesmo sorotipo, né? E aí a gente tem que se lembrar que sempre vem uma população nova, a população de mais jovens, e por isso o esforço do Ministério de vacinar os mais jovens, porque a pessoa que já tem mais de 2 décadas de vida e que mora aqui, numa área endêmica da dengue, muitas vezes já teve 1, 2 dengue, e aí contra aqueles sorotipos virais ela já tem imunidade. Então essa é a estratégia de vacinar os mais novos. Então, sempre se respeita isso, né? É sazonal e cíclico, por quê? Porque em uma epidemia prévia, a população ganha imunidade. No próximo ano, você tem menos. Depois você tem mais, porque a população mais jovem vai chegando. Então, a prefeitura tem cumprido belíssimamente bem o papel do controle do foco do mosquito, é um tripé, né? Então, belíssimamente bem o controle do foco do mosquito, por uma questão de disponibilização a nível Brasil de vacinas, tem vacinado e chamada para ser vacinado essas crianças, que ainda é o público-alvo, e do lado hospitalar, a gente tenta prestar um atendimento padrão ouro para todos, lembrando que o tratamento de dengue é o tratamento mais barato que existe, que é basicamente reposição de fluido, quer seja em domicílio, com líquidos, água, suco, frutas com um teor maior de água, isso por peso, né? Ou então soro quando esse paciente é interno. O que a gente vê é que os pacientes que agravam são aqueles que não receberam as orientações precisas das metas de hidratação por quilo de peso e que não receberam as informações dos sinais de alarme. Às vezes receberam e não seguiram. Ou não entenderam, porque assim, a gente como médico tem um papel fundamental como educador em saúde. Então, nossa linguagem tem que ser aquela que o paciente entende. Então, muitas vezes a gente está tratando com uma pessoa com 80 anos, que de início de passagem, extremos de idade gestante, são o nosso grupo de principal preocupação. Então, a gente tem que se fazer entender, e para isso nada mais útil do que aquilo que a doutora Denilson comentou, que é o treinamento das equipes PSF para estar monitorando esses doentes, para estar fazendo educação, letramento em saúde, evitando que esses doentes cheguem em gravidade para os nossos hospitais. A possibilidade do Aedes sofrer mutações ao longo do tempo? Isso acontece com toda a espécie viva, né? A toda espécie acontece isso. Prejudica, atrapalha um pouco o combate, ou não? Atrapalha, mas nós fazemos excelência nisso, porque no Brasil a gente tem a Fiocruz, que pesquisa a respeito dos ciclos, tanto de vetores quanto de parasitas, e novas tecnologias são desenvolvidas a todo momento. Novos inseticidas, novas estratégias de controle biológico. Agora, o Dr. Denilson pode me falar isso melhor. Nada, absolutamente nada, supera o cuidado a responsabilidade que todas as pessoas devem ter dentro do seu próprio município, dos seus negócios, para evitar de deixar água parada e ter o foco do mosquito, porque são milhares de ovos. Então, um foco já representa muito mosquito. E aquele paciente que está doente, virêmico, ele vai servir para aquele mosquito disseminar a doença. Então, nada supera o cuidado ambiental. A prefeitura faz a parte dela, mas isso não isenta o paciente de ter uma vigilância permanente no seu domicílio ou no seu negócio, por exemplo, ferro velho,
dentre outros, para não ter foco do mosquito. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Alguém já disse aí que o fumacê, do jeito que vem sendo aplicado, e sem o devido cuidado da população, é como enxugar gelo, né? Você está ali matando o mosquito de um lado e o outro do outro lado deixando o mosquito criar, né? Aparecer e se reproduzir e tudo mais. Na sua opinião, eu sei que como agente do Estado também é difícil você dar uma opinião bem, não sei, uma lei mais severa para punir esse pessoal que é descuidado com o seu quintal, não tem o devido cuidado, entendeu? Para prevenir a criação do Aedes. O senhor não acha que é muita falta de responsabilidade desse pessoal que, de certa forma, eles estão sendo cúmplices do mosquito, vamos dizer assim, né? O mosquito está matando, o cara não está fazendo nada. Quer dizer, ele acha aquilo que a gente brincou aqui, né, da grama verde, aquela coisa toda. Sim. O grama mais verde, a grama do vizinho é mais verde. E uma lei mais severa, será que não daria uma mão para esse pessoal? Olha aí, quando a gente fala de responsabilização individual na saúde, é um tema preocupante não só para a dengue, mas para diversas coisas. A gente viu esse enfrentamento durante a epidemia da Covid também, né? Então, é importante, assim, a gente entender que existe a ação individual e a ação coletiva, né? Eu não sei se seria uma questão de uma legislação mais ferrenha, porque isso, na verdade, deveria brotar da própria sociedade, claro, né? O desejo disso. Mas vários municípios têm leis com relação a lotes vagos, né? Que já direcionam isso, punem os proprietários quando eles não cuidam desses lotes. Então, seria alguma coisa nessa direção, né? Que nos ajudaria. Mas o mais importante, e é o mais difícil, é a população entender que dentro da sua casa provavelmente existe um foco. E a gente tem um pelotão de trabalhadores, de agentes de endemias, que estão preparados para entrar ali naquele domicílio. E estão preparados para entrar com respeito. A população não precisa ficar preocupada, é lógico que ela deve checar por questão de segurança quem são essas pessoas, claro, né? As pessoas estarem uniformizadas, apresentarem o crachá. A maioria da população já está acostumada a essas visitas, mas muitas vezes elas não abrem a porta para que esses agentes entrem em suas casas, e é ele que vai identificar, e é ele que vai colocar ali o larvicida e vai matar aquele foco, né? Então, isso é de extrema importância. A gente precisa da ajuda da população nesse sentido. No último dia D, a gente estava lá no bairro Guarani, junto com toda a equipe do município de Uberlândia. Uberlândia levou para lá 110 agentes, desde de manhã cedo, para fazer recolhimento dos inservíveis, né? Lixo, essas coisas que estavam acumulados ali. E a gente percebeu que 40% da população, naquele dia, eu acompanhei algumas visitas, não abriu as portas para nós. Então, isso é muito difícil. A gente tem usado estratégias, né? Nesse mesmo dia D, o Exército estava lá operando os drones e a gente consegue, com isso, identificar focos de uma forma que antes a gente não conseguia, né? Então, é o uso da tecnologia ajudando a gente nesse combate. Mas a gente ainda tem que avançar muito mais. Se a pessoa se negar a abrir a porta para o pessoal da equipe da zoonose, por exemplo, existe uma força de lei que obriga essa pessoa a deixar essa equipe entrar? Não existe uma força de lei. Existe o que o município pode fazer é notificar
essa família, O né, café é a bebida do Brasil proprietário e o do cajubá é imóvel, a de que ali melhor existe opção. um Quem foco mora e fora pedir de providências Uberlândia e nesse região sentido. pode receber os produtos cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. O doutor Denilson, a atenção primária na prevenção e no tratamento da dengue, como é que está sendo feito? A atenção primária, ela tem diversas funções, né? O próprio nome já diz. Sim. Todos os aspectos preventivos, pré-natal, coleta de exames de Papa Nicolau, por exemplo, hipertensão, diabetes. Nós condensamos as ações de assistência nas UAIs, porque a UAI tem uma estrutura mais própria de pronto atendimento. Nesse primeiro momento, as salas de hidratação, quando elas forem necessárias, elas serão abertas nas UAIs. E as UAIs têm uma estrutura de 24 horas, funcionante. As equipes de estratégia da saúde da família, elas funcionam em horário comercial. Algumas delas, cerca de 10, se não me falha a memória, funcionam até 22 horas, mas nós achamos que, nesse primeiro momento, nós vamos fazer um manejo clínico desses casos nas UAIs. Caso haja um aumento expressivo do número de casos, a gente expande isso para ações das unidades da estratégia da saúde da família, nas unidades de atenção primária. A gente também não pode parar as outras ações, mas nesse momento nós condensamos, nós tomamos o foco das ações nos prontos atendimentos, mas não exclui o fato de depois a gente estender isso a todas as unidades de atenção primária. Esperamos que não. Esperamos que o número de casos não eleve a ponto de colapsar o sistema, porque nós não temos que utilizar esse artifício. Sim. Bom, a gente já volta na dengue. Doutor Abel, o Covid deu sossego ou ainda é uma ameaça latente que está por aí? O Covid é uma realidade que vai permanecer, como influenza. Né? A questão que era um vírus novo. E todas as vezes que o ser humano ou qualquer outro hospedeiro tem contato com um vírus novo, o sistema imunológico não está preparado para lidar com a resposta imunológica a esse vírus. Então, o grande vilão não era simplesmente o vírus, mas o próprio sistema imunológico, que disparava mecanismos inflamatórios importantes, culminando em disfunção orgânica, principalmente respiratória. Mas a gente via paciente que tinha uma insuficiência orgânica limítrofe, a doutora Denilson sabe disso, cardiologista, presencia isso todo dia. O paciente está compensado do ponto de vista cardíaco, de uma insuficiência cardíaca, ele se infecta e descompensa a insuficiência cardíaca. O paciente está compensado de uma insuficiência renal, não dialisa, ele infecta e descompensa a insuficiência renal. Então, esses grupos de, principalmente idosos, pacientes que têm policomorbidades e já tem um território orgânico com prejuízo da função, quando você submete ele ao estresse da infecção por um patógeno que dispara a fenômenos imunológicos importantíssimos, culmina com o que a gente chama de sepse viral. Qual que é a nossa realidade hoje? Né? A maioria, imensa esmagadora maioria vacinada, a imensa esmagadora maioria da população também já teve o seu primeiro contato com a doença, e o que a gente vê hoje são quadros mais brandos, assemelhados à influenza. A gente tinha uma concepção de que, até a chegada do Covid, que influenza não matava. Isso é uma mentira muito grande. Porque quando você pega uma pessoa que tem reserva orgânica depletada, ou seja, ela já é doente, ela já tem ali, frequenta várias especialidades, toma vários medicamentos para poder se manter o organismo funcionando, uma simples influenza mata. E é por isso que a gente chama sempre a vacinação das duas doenças, né? E por isso que a gente ainda mantém a etiqueta da tosse, é por isso que a gente ainda isola pacientes infectados com isso, por isso que a gente, com essas duas doenças, que a gente ainda preconiza o uso de máscara, principalmente para as pessoas que estão adoecidas.
Sequelas do Covid. Muita gente, boato, isso tem direto, todo mundo ouve falar. Ah, isso foi a vacina, isso não sei o quê, talvez eu já entrevistei vários especialistas aqui que continuam afirmando que são sequelas do Covid. A gente tem presenciado e é descrita em literatura algumas sequelas, a perda do olfato, prejuízo da memória, dentre outros. Muito de maneira sensacionalista tem se atribuído à vacina várias questões, mas todas essas afirmações desmentidas com base de ciência estatística. Então, a medicina não pode ser, a ciência não pode ser politizada. Obviamente, se um medicamento não tem efeito algum, ele não vai ter efeito colateral nenhum. O que não pode falar para a população em hipótese alguma, existirá efeito colateral de vacina. Toda vacina potencialmente pode causar efeito colateral, mas é um percentual tão ínfimo e o risco do adoecimento com gravidade é tão maior do que os raríssimos eventos colaterais que a vacina é preconizada como medida de saúde pública. Você protege não somente a si mesmo, mas você tem efeito de rebanho que protege todos os demais. A dengue dura quanto tempo, em média, no ser humano? Me atacou, quanto é que eu fico doente com dengue? Orley, os sintomas da dengue demoram para passar mais ou menos 7 a 10 dias. Esse é o tempo que a pessoa fica com os sintomas gerais da dengue. E quando ele chega mais ou menos no 5º ou 6º dia, a febre some. E aí é a hora que você precisa prestar atenção, que é a hora que vem os sinais de alarme. É onde o caso grave acontece. Olha, interessante. Como assim, Débora? Explica pra gente. A gente tem uma primeira fase da dengue, que é a primeira fase com sintomas gerais. A pessoa tem febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e fica muito incomodada. Quando chega mais ou menos no 5º, 6º dia, a febre some. Quando a febre some, ela pode, acontecer de ela ter os sinais de alarme. Os sinais de alarme diz pra gente que pode ser que venha uma dengue grave por aí. Esses sintomas são dor na barriga que não passa, um vômito que não te deixa hidratar, sangramento na boca, no nariz. Bicho, aí é porque a coisa já pegou mesmo para valer, né? Mais grave. E lembrando... Aí seria a dengue hemorrágica, no caso? Não. Na verdade, seria uma dengue hemorrágica, que a gente chama de dengue hemorrágica. Mas a gente precisa lembrar, Orley, você sabia que o que mata na dengue não é sangramento? É uma desidratação? Porque o que acontece? Na dengue, os nossos vasos sanguíneos funcionam como se fossem canos, que levam sangue de um lado para o outro. E na dengue, eles ficam como se fosse cheio de furinho. E aí a gente vai perdendo líquido. Então, é por isso que a gente desidrata. E a gente morre de choque hipovolêmico. Então, isso quer dizer, a gente morre de desidratação e não com sangramento. Então, é porque a gente fica com os vasos furados. A zika e a chikungunya são da mesma família? São da mesma família. É o mesmo mosquito? É o mesmo mosquito. Aquele mosquito tigre, ou aquele mais riscadinho. Listadinho.
Você conhece bem ele, né, Marcelo? Conheço muito, muito bem, né? Ainda estou na fase de me ficar livre da dengue, né? Estou com dengue já há 12 dias. Eu fui visitado pelo Aedes também há Também, pouco né? tempo. Uhum. Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma experiência dessa, né? Então, é uma experiência que não é tão legal. Então, lembrando que essas 3 viroses, Oilei, são viroses muito parecidas. Mas Zika e chikungunya não costumam dar quadros tão graves quanto a dengue. Mas a chikungunya, por exemplo, cada um tem sua particularidade, né? A chikungunya, ela dá dores articulares que em muitas pessoas vira uma dor crônica, que a pessoa fica com essa dor meses e meses. isso? Então, isso aí é uma coisa uma complicação muito ruim para os pacientes, né? E a Zika, a gente sempre se preocupa com as gestantes. Então, é por isso que as gestantes, nesse período de epidemia, precisam tomar um cuidado redobrado. Usar os repelentes, ter os cuidados, o mosquiteiro, porque é muito importante ela não pegar. A gente não sabe muito bem o que chikungunya, dengue pode causar ao bebê. Então, é melhor que você evite de pegar a doença. Tem aquela questão da anencefalia, né? Isso, atinge Zika o faz cérebro. microcefalia, exatamente. Então, isso é muito grave, muito grave. É.